enquanto que nós temos a guerra por procuração entre Israel e Irã. E fizemos várias análises sóbrias sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender, porque a guerra no Oriente Médio afeta muito o sentimento, mas aqui a gente não está para fazer análise com base em sentimento. E temos uma situação bastante complexa, tanto para os proxies iranianos e o próprio Irã, quanto para as FDI. Eu costumo analisar as vulnerabilidades de cada força beligerante, em vez de ficar hipervalorizando cada força beligerante. Ambas forças beligerantes têm limites ali nessa guerra de procuração. O Irã, grosso modo, precisa de seus proxies para projetar poder, e que sofreram significativa degradação. E as FDI não têm profundidade estratégica, não têm condições de prover mais efetivo, tem uma dependência crônica dos Estados Unidos para manter o seu esforço de guerra, e o Estado de Israel sofre um problema grave de implosão econômica, social e fora o atoleiro em Gaza, que parece que resolveram esquecer. Focam no Irã e esquecem do atoleiro em Gaza. Farinazzo, deixaram 4 brigadas lá. Aí virou algo que o próprio Jerusalém Post, o próprio Canal 112, alerta e critica. Ocupa, desocupa os batalhões, as células do Hamas e da Jihad Islâmica reocupam. Ou seja, Khan Yunis, já fizeram 2 operações lá, não controlam, saem, reocupado pelas facções palestinas. E por aí vai. Aí tem 4 brigadas ali em Gaza, com escaramuças, novamente Israel, sempre dependendo de ataques de aviação, que logicamente é um recurso absolutamente poderoso, eficaz, mas tem seus limites, principalmente para controle de área, não resolve, precisa de bota no terreno, e nós temos problemas sérios das FDIs em combate urbano. Me desculpe aqueles que torcem para Israel, e eu tenho absoluta respeito pela história das FDIs em diferentes conflitos, mas alertamos que a qualidade, isso eu conversei com militares israelenses em 2017. Estou confidenciando os espectadores do Arte da Guerra. Enquanto tem camarada aí que fica torcendo sem nunca ter conversado com um militar israelense, eu que vos falo, conversei com vários. E eles já me alertavam. A nova geração desses reservistas da FDI são ineptos, não têm a mesma qualidade de combate e profissionalismo que aconteceu no passado. Tem vídeo das trapalhadas desse pessoal aí. Sim. O Sabra já não é mais o mesmo, né? O Sabra... Exatamente. Exatamente. Então havia uma preocupação com essa geração. Aí você vê uma falta de profissionalismo imenso. Estudamos no Arte da Guerra aqui uma live só sobre combate urbano. Falamos tecnicamente, algo que eu tive experiência ao longo da vida, pela nossa formação. Então, o problema sério de progressão com muita aglomeração, progressão e fatiamento mal realizada, no caso, ficarem imobilizados em combate próximo e de atrito com células das facções palestinas. E o pior que canais israelenses alertaram da complexidade da incursão israelense no sul do Líbano, que seria justamente uma atração do Hezbollah para aquilo que ele tem de mais vantajoso, que são combates móveis através de seus grupos táticos de ATGMs, ou seja, que empregam sistemas de mísseis antitanque. Pelo fato de conhecer o terreno, o sul do Líbano ser uma área densamente arborizada e montanhosa, e isso favorecer um desgaste muito sério para as FDI. Hoje, 8 a 9 mortes, se eu não me engano, 8 mortes e 35 feridos. Isso é um pelotão quase que inteiro dizimado. Isso é muito sério. Israel não tem profundidade estratégica para uma guerra prolongada, de alta intensidade em várias frentes. Fez uma operação brilhante de decapitação do Politburo do Hezbollah e das camadas intermediárias de comando tático do Hezbollah. Perfeito. Justamente porque, agora eu vou fazer uma crítica, o Hezbollah quis agir muito como um exército convencional e como partido político, deixando de atuar como uma organização insurgente ou terrorista, como queiram definir.
Isso daí é fatal para qualquer organização insurgente. A melhor estratégia e método de condução de uma guerra ruim é a decapitação. E me desculpe quem quer nivelar por baixo a decapitação. Vou pegar exemplo de vários grupos insurgentes que foram detonados por operações de decapitação sucessivas. Emirado do Cáucaso, pela própria Rússia. Outro, também, Baader-Meinhof, da Alemanha. Só lembrar, só estudar. As Farc, e por aí vai. Então, operações de decapitação não é um golpe insignificante. Só que me surpreende que depois de uma operação de decapitação, a oposição israelense e o próprio Netanyahu decide por uma incursão terrestre. Não é uma ofensiva de larga escala. Por uma incursão terrestre, começando por aldeamentos fronteiriços. É tudo que o Hezbollah precisa para se reerguer tática e estrategicamente. Então, é uma guerra muito complexa. E para finalizar, os limites do Irã. O Irã hoje fez uma declaração clara de que, se Israel não responder, a retaliação do Irã já está satisfatória. Por quê? O Irã tem limites. A estratégia do Irã é de uma abordagem de guerra assimétrica. O Irã não tem recursos para uma guerra convencional paritária com uma potência militar. Tem uma força aérea obsoleta. Tem uma força blindada e mecanizada voltada para a defesa do próprio território, por causa das sanções internacionais. Então a estratégia de guerra do Irã é voltada a um método de condução de guerra assimétrica. Por isso, ênfase em drone, mísseis balísticos, sistemas múltiplos lançadores de foguetes. E por isso que o Irã, para sua projeção de poder, necessita tanto dos seus proxies, do Hezbollah, dos Houthis e das milícias xiitas na Síria. Se o Irã torna muito degradado seus proxies, ele perde capacidade de influência de projeção de poder no Oriente Médio. Porque o Irã tem limites para deflagrar uma guerra à distância com Israel. Israel também tem seus limites que eu já expliquei. Então, não vamos hipervalorizar nenhuma força beligerante. Ambas forças beligerantes nessa guerra de procuração entre Israel e Irã têm limites sérios. Israel não tem um complexo industrial militar para volumes de alta escala, para um esforço militar de alta intensidade, como a Rússia tem, como queira ou não, a China tem, os Estados Unidos têm. Israel depende muito de importação, de fornecimento dos Estados Unidos, em segundo lugar da Alemanha e em terceiro do Reino Unido. O Irã tem sua base industrial de defesa, mas voltada para essa estratégia de guerra assimétrica. Então, não podemos simplesmente superlativizar cada força beligerante. Temos que entender com frieza o cenário.